Live aqui, que é uma live relâmpago, né? Avisei somente ontem à noite que ia acontecer e já agradeço quem teve essa disponibilidade de participar aqui junto comigo, mas realizando aqui essa live relâmpago para apresentar para vocês algumas das promoções que eu separei para essa Black Friday dos nossos produtinhos aqui maravilhosos, né? Voltados à autoestima das nossas crianças. São promoções nunca vistas antes, tá? Valores que eu nunca coloquei nos meus produtos por aqui. E também, de quebra, conversar um pouquinho sobre aquele assunto que vocês sabem que eu amo, né? Que é a autoestima infantil. Além de eu gostar muito de falar sobre isso, trabalhar muito com a autoestima das nossas crianças, eu também vejo como muito importante esse olhar mesmo para a autoestima dos nossos pequenos, porque é da infância que a gente desenvolve as nossas crianças aí para estarem cada vez mais conectadas consigo ao longo da vida. Então, eu vejo muito a infância como fundamental para esses adultos que a gente quer na nossa sociedade. Então, já vou trazendo para vocês, não vou ficar enrolando, quais foram as promoções que eu separei para hoje. E aí depois a gente bate um papo super legal sobre a autoestima das crianças. Então, começando pelo meu livro infantil, Malu em Deixa Pra Outra Hora, né? Muita gente já conhece. Nunca esteve nesse valor que eu separei para hoje. Quem não conhece ainda a história, eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre esse livro, né? O tema principal dele é a autoestima infantil. Então, eu preparei essa historinha como um facilitador, tanto para os pais saberem como conduzirem uma conversa com a criança, como se comunicarem de forma assertiva, principalmente para favorecer essa autoestima da criança, essa relação da criança com ela mesma, essa percepção dela, né, a partir de uma percepção mais real do que é legítimo, quais são suas potencialidades, suas dificuldades, enfim. Então, dentro da história, Malu, ela é uma criança com todas as habilidades para enfrentar os desafios aí, as dificuldades também do dia a dia. Mas muitas vezes, quando alguém faz um convite para ela, sempre que aparece algo novo, algo desconhecido, ela sempre deixa para outra hora. Por quê? Porque ela fica com medo de enfrentar aquela situação. Ela pensa, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo pra mim? Enfim, então ela fica ali em meio aos medos dela e acaba travando. Então ela sempre responde, deixa pra outra hora. E aí, ao longo da história, várias coisas vão acontecendo e a forma como os pais lidam, acolhem essa criança faz toda a diferença para essa percepção dela mudar, né? E aí, aos poucos, ela ir se sentindo mais segura para enfrentar os desafios. Então, é um livro super rico, muitos profissionais adquiriram também e tive muitos feedbacks positivos. Quem quiser ver, inclusive, só dá uma olhadinha aí nos destaques aqui no Instagram sobre o livro Malu em Deixa Pra Outra Hora. O livro dele, o valor dele, na verdade, né, atualmente, ele tá custando R$ 47,97. Somente na Black Friday eu coloquei todos os meus produtos com 20% de desconto. Então, hoje ele tá custando R$ 38,00. E também vou deixar o frete, né, entrega grátis para Cabo de Santo Agostinho, Candeias, Piedade e as imediações aqui, tá certo? Agora, o livro Disciplina e Afeto. Quem não conhece esse livro? Belíssimo, maravilhoso. Super indico para pais e profissionais também, modéstia à parte. Sou muito orgulhosa de fazer parte desse projeto aqui. Então, o título dele é Disciplina e Afeto, como criar filhos emocionalmente fortes e preparados para o mundo. Nele a gente tem diversos capítulos, né? E o meu, é claro, é sobre autoestima infantil. Eu trago com uma linguagem bem acessível também. E trago reflexões de como potencializar a autoestima das nossas crianças no dia a dia. Tava procurando aqui a página, mas não tô achando com tanta facilidade. Achei. Pronto, esse aqui é o meu capítulo, ó. Autoestima infantil. Uma reflexão valiosa. Além do meu capítulo,
Ao todo, a gente tem nessa obra 42 autores que são especialistas em desenvolvimento infantil de diversas áreas, da psicologia, da pedagogia, da fonoaudiologia, fisioterapia também, enfim. Então é um olhar muito múltiplo sobre as questões do desenvolvimento infantil. Então, super indico, né? Esse livro, o valor dele é R$ 68,90 e hoje, com 20% de desconto, ele sai a R$ 55. E é isso. Além desses 2 livros, eu tenho também o curso para mães, né? Que é esse aqui, ó, Guia da Autoestima. Coloquei no celular para tentar mostrar para vocês um pouquinho do curso, porque eu não cheguei a falar tanto, né, nas redes sociais. Mas eu trago 10 passos, né, para filhos com autoestima mais favorecida, 10 passos para crianças mais confiantes, filhos mais confiantes. E a ideia do curso, a gente tem 10 módulos. Você adquirindo, você tem acesso imediato, mas as aulas, elas vão sendo liberadas dia a dia. Por quê? Porque a ideia é que esse curso ele seja uma experiência, onde a gente vai trabalhando e se aprofundando em áreas diferentes, né, na nossa relação com as nossas crianças, para favorecer essa relação das crianças com a sua própria autoestima. Então, a cada dia a gente tem uma aula em vídeo. Vou mostrar mais ou menos a estrutura para vocês, ó. Sempre a gente tem uma aula em vídeo e aqui a gente vai ter uma atividade prática para que a gente fixe esse conhecimento, reflita de forma mais profunda e materialize aquilo que a gente vai refletindo. Então, essa é a estrutura. Cada atividade tem também um videozinho que explica como fazer, qual é o objetivo. E não se preocupem, porque não são atividades que demandam muito tempo. Eu tive todo o cuidado, por exemplo, de fazer as aulas num formato em que a gente consiga refletir, trazer aquela mensagem que é importante sobre aquela área do desenvolvimento infantil, da nossa relação com a nossa criança, com videoaulas pequenininhas. E no máximo 10 minutinhos, porque eu sei que a realidade da mãe não é aí aquela realidade em que todo mundo tem muito tempo. Muitas vezes a gente tem várias atribuições para poder dar conta. Então, eu quis trazer o curso porque eu vejo a importância de trabalhar com a autoestima das nossas crianças e de olhar para isso desde a infância, mas também quis fazer num formato que seja acessível e que dê conta, né, daquilo que vocês precisam também, de algo que traga o conhecimento dentro da realidade de vocês. Então, essa é a estrutura do curso, são 10 módulos, sempre com a aula e uma atividade. E em alguns dos módulos tem mais de uma atividade também, vou mostrar um desses. O curso em si já tem vários bônus. Se vocês quiserem saber mais, na descrição aí, na minha bio, tem um link que fala só sobre esse curso. E aí vocês vão ver que tem vários bônus, ó. Posso mostrar aqui rapidinho pra vocês. Mas para além desses que já vem, né, no curso, eu separei também condições especiais. Ele tá num valor promocional de R$ 197,00, mas hoje ele sai com 20% de desconto nesse valor. Então esse curso para mães, ele sai no valor de R$ 157,60. E, para além disso, você recebe também uma sessão de consultoria parental comigo. É só entrar em contato diretamente comigo, que aí a gente agenda, de preferência, após vocês terminarem os módulos do curso, porque aí a gente pode aprofundar em algum dos conhecimentos ou tirar algumas dúvidas que ficaram. Vocês têm esse espaço de tirar dúvidas no curso lá nos comentários de cada módulo. Mas numa sessão de consultoria parental, isso acaba sendo mais aprofundado, né? Então, essa foi uma condição que eu deixei aqui super especial para hoje, que acho que vai fazer toda a diferença também nessa experiência, nessa imersão, que é o que eu escolhi fazer nesse curso, que é sobre o Guia da Autoestima Infantil, né? 10 passos para filhos mais confiantes. E aí tem pessoas que não conheciam ainda nenhum dos livros. E aí eu fiz também algumas condições especiais para quem quiser adquirir os dois, né?
tanto o livro infantil Malu em Deixa para Outra Hora, quanto o livro para pais, profissionais, disciplina e afeto, como criar filhos emocionalmente fortes e preparados para o mundo. Quem quiser adquirir os 2 livros juntinhos, ele vai permanecer com 20% de desconto. E aí você, além da entrega grátis para Cabo de Santo Agostinho, Candeias e Imediações, vocês vão receber também um checklist do autocuidado. Essa é uma ferramenta voltada para mães. Tem algumas das atividades que dá pra gente fazer junto com as crianças também. Mas esse eu preparei pensando realmente nas mães, justamente pelo que eu tava falando agorinha há pouco, né, do quanto que muitas vezes as mães, elas acabam um pouco sobrecarregadas, com uma rotina um pouco corrida, e esse olhar para nós mesmas enquanto mulheres, para além desse papel social, né, que é a maternidade, ele é muito importante. Até porque quando a gente olha pra gente mesma, a gente dá pra nossa criança, as nossas crianças, a oportunidade de se olhar também com carinho. Porque como eu sempre falo nas lives por aqui, criança aprende muito por imitação também. Então essas são as condições especiais. Os livros eles saem também com 20% de desconto. Entrega grátis para Cabo de Santo Agostinho, Candeias, Piedade e Imediações. E o checklist do autocuidado para mães. Pensando em quem quer adquirir o curso, né, Guia da Autoestima Infantil, 10 passos para filhos mais confiantes, que eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu deixei no celular, porque aí vocês podem ver que é algo acessível, que a gente pode assistir tanto no computador, em casa, no conforto, quanto no celular. Muitas vezes a gente, sei lá, vai para uma consulta médica e aí quer fazer algo, quer fazer uma aula ali naquele momento. Com o aplicativo da Hotmart a gente consegue ter acesso ao curso de qualquer lugar. Inclusive a gente pode baixar essas aulas e assistir sem consumir dados, né, de internet, enfim. Então é super interessante nesse sentido. É só fazer a aula e em casa, depois num momento tranquilo, realizar, né, as atividades de fixação que fazem toda a diferença no processo do curso. Então, quem quer adquirir o curso e algum dos 2 livros, tudo continua saindo por 20% de desconto. Você recebe também uma sessão de consultoria parental, que, como eu falei, é interessante fazer sempre depois de realizar as aulas, porque a gente pode aprofundar em algum conhecimento que vocês ficaram em dúvida, por exemplo, ou querem saber mais, enfim. Fica a critério de vocês, mas eu indico que essa sessão, ela aconteça ao final das aulas, né? Ao final do curso, você tendo toda a experiência, toda a imersão. Então, continua a sessão de consultoria parental. O frete grátis com relação ao livro, tanto para o Cabo de Santo Agostinho, quanto para Candeias, Piedade e Imediações. E também, adquirindo nesse combo, vai estar disponível o jogo Me Conta. Algumas pessoas aqui já conhecem, é sucesso com as crianças e facilita muito essa comunicação da criança, daquilo que ela sente, enfim. Super rico, é um jogo, modéstia à parte, que sou muito orgulhosa de ter criado, porque facilita muito esse acesso da gente para o autoconhecimento das crianças e principalmente favorecer aí a relação dos nossos pequenos com a própria autoestima. E é isso, essas são as promoções. E aí, pensando agora um pouquinho, né, no nosso conteúdo que eu separei para hoje, separei aqui pra gente estar falando um pouquinho sobre os desafios na autoestima infantil. Porque a gente sabe, né, que esse olhar para a própria autoestima, ele vai acontecendo ao longo da nossa vida. As nossas experiências, elas vão moldando essa forma como a gente se percebe, tanto das nossas potencialidades, quanto dos nossos limites. E aí, dependendo da nossa relação com a nossa autoestima, pode ser que a nossa visão de nós mesmas, ela esteja conectada com a realidade, ou que ela esteja completamente diferente, né, daquilo que se espera, enfim, daquilo que é a realidade mesmo. Então, quantas vezes a gente pode ver aí pessoas que não conseguem receber um elogio. Por quê? Porque elas não conseguem se perceber daquela forma. Todas as outras pessoas, por exemplo, estão vendo
aquela conquista daquela pessoa como algo super interessante e a pessoa não consegue reconhecer em si. Provavelmente um indício aí de uma relação talvez não tão saudável com a sua autoestima. Então, é olhando desde a infância que a gente vai construindo, né, essa relação dos nossos pequenos com a sua autoestima cada vez mais saudável. Começa na infância. E aí, pensando nesses desafios que a gente pode enfrentar ou encontrar no meio do caminho com a autoestima das nossas crianças, um deles é a relação da crítica, né? Que é uma postura que muitos pais costumam utilizar, acreditando mesmo que estão ali favorecendo ou ensinando aquilo que a gente quer que a criança aprenda. E é importante a gente ter muito cuidado com essas questões. Por quê? Porque a crítica, ela não vai ensinar aquilo que a gente está esperando. Então é importante que a gente olhe para essas questões a partir de uma percepção do que vai fazer essa diferença, né? Então, a importância de um feedback que seja construtivo para as nossas crianças, o foco na resolução de problemas. Isso é mais importante do que estar ali, por exemplo, a criança quebrou alguma coisa. Nossa, mas você quebra tudo e tal. O que a gente vai estar ensinando a habilidade, ou a gente está ensinando a criança como utilizar aquele objeto, por exemplo, de uma forma assertiva? É isso que a gente precisa sempre refletir antes de agir. O que eu quero ensinar com a minha atitude, com a minha ação? Esse é o ponto principal. Então, focar na resolução de conflitos, validar o sentimento. E validar o sentimento não é validar o comportamento, porque em muitos momentos aquele comportamento que a criança apresenta, ele vai estar inadequado mesmo. Mas é entender que, por exemplo, a criança pode ter ficado ali com raiva e fez algo que não foi interessante naquele momento. Eu posso entender que ela estava com raiva e posso ajudá-la a encontrar estratégias para lidar melhor com esse sentimento, para expressar melhor esse sentimento, né, de uma forma mais saudável para ela. Então essa é a diferença, validar o sentimento e não o comportamento. Então a gente pode dar essa devolutiva para a criança. Olha, eu entendi que você estava com raiva, mas será que tem uma forma diferente de você lidar com essa situação? O que é que você acha? Vamos pensar junto, enfim. Focar sempre na resolução dos problemas, validar o sentimento e não o comportamento. São pontos que podem favorecer aí esse olhar da criança para ela mesma também. Então, outras questões que podem facilitar esse processo, compartilhar experiências, né? Perguntar de fato, interessada em saber quantas vezes na nossa relação, não só com as crianças, mas de modo geral, a gente já pergunta com a resposta pronta. Então nem sempre a gente está ali escutando exatamente aquilo que a criança tem para nos dizer. Então é importante ter esse olhar, perguntar, fazer perguntas de fato interessadas em ouvir aquilo que a criança tem para dizer. São pontos que podem facilitar. Outra questão é a timidez. Esse é um desafio muito comum também na infância, né? Algumas crianças, elas têm um perfil mais tímido. Só que se é algo que se torna mais intenso, mais frequente, pode sim reverberar, né, na forma como a criança se relaciona com as outras pessoas, nas atividades, por exemplo, sociais também, como ela expressa suas opiniões, seus sentimentos de modo geral. Então é importante que a gente olhe para essas questões e como favorecer. A gente pode pensar em jogos, atividades em que a criança tenha essa oportunidade de promover essa socialização de forma gradual, claro, respeitando, né, o ritmo da criança, mas favorecendo aos pouquinhos esse passo a passo mesmo da criança e se sentindo mais confortável nessas situações sociais. Porque muitas vezes a gente acaba se atropelando, né? A gente tá ali tão envolto na nossa ansiedade de ver a criança aproveitando coisas que a gente entende que são interessantes para ela, que vai ser uma experiência rica para ela, e que a gente acaba não respeitando o passo a passo ou o ritmo da criança e colocando aí os pés pelas mãos em algumas situações. Então, respeitar esse ritmo da criança é muito importante, e pensar nessas atividades, jogos que
que podem favorecer essa exposição a situações sociais de forma gradual. Então, são pontos importantes. Outra questão, favorecer, trabalhar a resiliência com as nossas crianças. E o que seria, né, resiliência? A palavra bonita. O que é que significa? É a capacidade, né, dessa criança dela enfrentar e superar as dificuldades, os desafios, dela se adaptar. Tudo isso são coisas que a gente pode sempre olhar para essas questões e favorecer enquanto adultos de referência dos nossos pequenos. Então, como fazer isso? Como incentivar essa atitude mais resiliente das nossas crianças? Encorajando elas, né, principalmente, a enfrentar esses desafios. Então, incentivar a autonomia da criança, isso é tão importante, sabe? Muitas vezes a gente acha que está favorecendo muito o desenvolvimento da criança quando a gente está ali fazendo por ela ou para ela alguma das atividades ali do dia a dia. E é diferente fazer com ela e fazer por ela. Quando a gente faz com ela, a gente favorece a nossa relação com as nossas crianças. Quando a gente faz por ela, a gente tira da nossa criança a oportunidade de se sentir potente, de se sentir capaz de realizar aquela atividade ali. Então, são pontos que são importantes da gente observar como é que a gente está conduzindo essas questões. Então, incentivar essa autonomia da criança é dar a ela a oportunidade de se perceber potente, capaz de realizar. Então, oferecer essas pequenas responsabilidades apropriadas para a fase do desenvolvimento do seu pequeno vai fazer diferença, sim, nessa relação da criança com ela mesma, porque ela tem a oportunidade de se perceber nas suas habilidades também. Então, expressão de sentimentos, reconhecer as conquistas das crianças. É muito comum que os adultos, de modo geral, adotem uma postura muito do elogio, e aí a gente esquece do processo, né? E o quanto que é importante a gente reconhecer essas conquistas da criança, trazendo para ela também aquilo que ela fez para chegar até ali, né? Então, sei lá, tirou uma nota boa numa prova da escola. Poxa, eu percebi que você se empenhou, eu vi que você ficou em alguns momentos preocupada, mas conseguiu se concentrar e estudar. Isso é muito importante, para que a criança também perceba o que é que tem por trás, né, daquelas conquistas, enfim. É muito importante que a gente reconheça e encoraje essas conquistas, muito mais do que elogiar, por exemplo, um resultado. Então é muito importante que a gente olhe para esse passo a passo e favoreça para que o nosso pequeno também se conecte com isso e perceba aí, né, o quanto que ele já caminhou. Outra questão são as atividades de autoexpressão. Então, tem muitas coisas que a gente pode favorecer em casa. Inclusive, eu esqueci de falar no início da live, mas eu separei também um material para todo mundo que participou aqui da live, que queira receber alguns materiais que falem sobre atividades que a gente pode fazer em casa para favorecer essa expressão de sentimentos da criança. Tem algumas brincadeiras super interessantes, enfim. Se você quiser receber, só dá o print aqui da nossa página, me marcar, que aí eu já entro em contato e envio esse material, tá super legal. Foi produzido por mim e uma outra psicóloga também, juntas. Então é isso, essas atividades de autoexpressão ajudam a criança a se conectar com os seus desejos, as suas vontades, aquilo que faz sentido para elas, enfim. E aí podem ser atividades artísticas, de expressão mesmo, às vezes até uma dança, atividades em frente ao espelho, atividades em que a criança possa pintar e se expressar através, né, de outras questões. A gente, enquanto adulto, muitas vezes espera que as crianças elas ajam como adultos em miniatura, né? Que elas nos falem aquilo que ela está sentindo, nos falem aquilo que está incomodando, e nem sempre a criança consegue colocar em palavras. Ela mostra através do brincar, através das ações, e essas atividades de autoexpressão, elas podem ser uma aliada super importante para facilitar
tanto a compreensão daquilo que a criança está passando, quanto, né, para que a criança consiga expressar de uma forma mais assertiva para ela também aquilo que ela está sentindo naquele momento. Um outro ponto e o último que eu trouxe é essa questão relacionada à empatia dos nossos pequenos. A gente consegue fazer isso. Como que a gente pode favorecer, né, esse olhar voltado, né, para a empatia, para se colocar e se perceber também no lugar do outro? Primeiro, modelagem de comportamento. O que isso quer dizer? A gente precisa ser exemplo. Muitas vezes a gente cobra das nossas crianças aquilo que a gente não realiza também. E isso é bem complicado, né? Então, a gente ser exemplo dá a oportunidade das crianças reproduzirem comportamentos mais saudáveis e assertivos também. Por isso que eu trouxe logo no início, né, a importância do autocuidado para mães, para pais, porque quando a gente olha pra gente e se cuida com carinho, os nossos filhos, eles têm a oportunidade de entender a importância disso também para eles e na vida deles desde pequenininhos. Então, escuta ativa. O que significa escuta ativa? Prestar atenção de fato no que a criança está dizendo e fazer perguntas para que ela vá refletindo sobre aquela situação. Então, perguntas que a gente pode chamar na disciplina positiva, por exemplo, perguntas clarificadoras, né? Onde a gente vai ajudando a criança a se perceber, a encontrar soluções, por exemplo, para uma dificuldade que ela esteja apresentando ou passando naquele momento, e demonstrar esse interesse real, que foi algo que a gente trouxe também ao longo dessa live. Então, resolução de conflitos de forma empática. Focar na resolução de problemas muito mais do que no problema em si. Às vezes a gente, enquanto adulto, fica ali preso no problema e esquece de ajudar a criança a pensar de forma a resolver aquilo ali. Então, são pontos que a gente pode incorporar como práticas no nosso ambiente familiar, no nosso dia a dia, que podem favorecer a autoestima das nossas crianças. E é isso, esse foi o conteúdo que eu separei para trazer para vocês hoje nessa live super relâmpago. Lembrando que quem quiser receber um material e-book com atividades que facilitam essa expressão de sentimentos da criança, é só tirar o print aqui, né, da nossa live e me marcar nos stories que eu envio para vocês. E para aproveitar as promoções de Black Friday, que estão com condições realmente especialíssimas, preços que eu nunca coloquei antes nos produtos aqui. Aproveita, eu vou soltar ao longo do dia aí no feed. Quem quiser também, pode só voltar aqui, eu vou deixar a live salva, então é só voltar lá, porque eu falei sobre todos os valores e o que é que eu coloquei também de plus nessas condições de Black Friday. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem e já também adquiram aí os presentes de Natal antecipados. Aproveita a promoção, que a gente ama uma promoçãozinha, e o Natal tá chegando também, então já facilita aí esse presente e compra na promoção. É isso, obrigada por estarem aqui comigo hoje, até a próxima, tchau, tchau.